Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí no nosso estudo do livro dos médiuns, 23 de agosto de 2023. E estamos aqui neste trio de 2 terráqueos e um extraterrestre, senhoras e senhores. E já vou anunciando a vocês o que vocês estavam esperando. O segundo volume da série Exilados de XPTO, senhoras e senhores. Lançamento agora no prelo, senhoras e senhores. Aguardem nas melhores livrarias do ramo, senhoras e senhores. Exilados de XPTO. O caso Bilu, senhoras e senhores. Vocês já repararam que o ET Bilu sumiu? Nunca mais se ouviu falar do ET Bilu? Jorginho estará contando isso no seu segundo volume, Exilados de XPTO, o caso Bilu. Bilu era um extraterrestre espião do planeta XYZ. Eles estavam na Floresta Negra, senhoras e senhores, esperando para invadir o nosso planeta. Mas Jorginho, nosso super-herói do planeta XPTO, na caçada ao ET Bilu, ele conseguiu impedir a invasão da Terra, senhoras e senhores. Este herói, vejam, senhoras e senhores, este cidadão, ele é um herói desconhecido do nosso planeta. Graças a ele nós estamos vivos. Você que está assistindo esse vídeo, sim, você só está vivo graças a Jorginho, que impediu a invasão do nosso planeta pelos XYZerianos, que são inimigos dos XPTorianos, senhoras e senhores. E vamos lá. E vamos que vamos. Falarei sobre isso no encontro em São José dos Campos também. Estamos no capítulo 6, né? Manifestações visuais. Vamos começar o item 111, teoria da alucinação. Vamos lá. Vamos embora? Simbora. Quem começa? Sou eu? É o senhor mesmo. Era só para saber. Ô, já chegou o livro? Meu filho, eles nem colocaram ainda lá que tá pago. Não, é pré-lançamento ainda. Vamos lançar o livro em setembro. Só. Então vamos lá. 111. Aqueles que não admitem o mundo incorpóreo e invisível acreditam tudo explicar com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. É um erro, uma ilusão de uma pessoa que acredita ter percepções que ela realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. É isso, senador? Ad lucem. O senhor não tem isso? Ad lucem. Ad lucem. Obrigado. Mas os sábios não apresentaram ainda que nós saibamos a razão fisiológica desse fato. A ótica e a fisiologia parecem não ter segredo para eles. Como é, então, que eles ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em certas circunstâncias? Eles querem tudo explicar pela lei da matéria, seja que eles forneçam, então, através dessa lei, uma teoria da alucinação, boa ou má, sempre será uma explicação. Senador, vai, e depois esse parágrafo 112, o Jorginho, vocês dividem na metade. É, que esse parágrafo é grande mesmo. Esse item 112 aqui é lascado. Continua já, então, no 112? Isso, aí você divide na metade aí. Então vamos lá, Aqui, 111 aqui, não sei, a não ser que você queira dar
Algum toque, mas está tão simples, tão explicado que não tem muito sentido. Pelo menos eu, que se quiser falar, tá bom, cara. Vamos seguir. A causa dos sonhos não foi jamais explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como ela produz essas imagens tão claras e nítidas que às vezes nos aparecem. Isto é explicar uma coisa desconhecida por outra que não o é menos. Tudo fica na mesma. Dizem tratar-se de uma lembrança das preocupações do estado de vigília, mas mesmo admitindo essa solução, que nada resolve, estaria a saber qual é este espelho mágico que conserva assim a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, as visões reais jamais vistas no estado de vigília e nas quais jamais se pensou? Só o Espiritismo nos pode dar a chave desse estranho fenômeno, que passa despercebido por ser muito comum, como todas as maravilhas da natureza que menosprezamos. Os sábios não quiseram ocupar-se com a alucinação, mas quer seja real ou não, trata-se de um fenômeno que a fisiologia deve poder explicar sob pena de confessar a sua incompetência. Se um dia um sábio resolver dar, não uma definição, mas uma explicação fisiológica desse fenômeno, teremos de ver se a teoria resolve todos os casos, se não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte, se esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte da pessoa. Parabéns, o Jorginho continua, para dividir na metade. Paulo, e nós estamos... Só que é o seguinte, ó, tem um pedaço aqui, no meu, que é do mesmo parágrafo, que ainda tem isso, ó. Se este fosse um caso insulado, poderia atribuí-lo ao acaso. Porém, muito frequente para ser devido ao acaso que não tem dessas reincidências. Continua, eu sei continuar. Vocês aí é um outro parágrafo. Não, mas o meu continuar daí. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. A gente parou no meio legal, porque no meu, aqui, da FEB, do Guilhom, é no mesmo parágrafo ainda que você está lendo. Vocês Pode ir, Jorge, pode ir. Não, é no mesmo parágrafo, pode ir. É legal. Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer, vá. Mas quase sempre a que aparece a quem a pessoa menos pensava. Logo, a imaginação não entra aí de forma alguma. Ainda menos se podem explicar pela imaginação a circunstância de que nenhuma ideia se tem em que se deu a morte da pessoa que aparece. Dirão, porventura, os alucinacionistas que a alma, se é que admitem uma alma, tem momentos de sobreexcitação, em que suas faculdades se exaltam. Estamos de acordo. Porém, quando é real o que ela vê, não há ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transporta. Mas, se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Dignem-se eles de levar em conta esses fatos na sua teoria da alucinação. E não esqueçam que uma teoria que se pode opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Aguardando a explicação que venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Gente, quando essa explicação que o Kardec pede nessa época, quem trouxe uma explicação dessa alucinação dizendo que isso era possível, através da exaltação da mente da pessoa, foi o famoso Padre Quevedo, né? Ele dizia que isso realmente era uma forma
em que psiquicamente a pessoa podia criar uma imagem, uma catarse, e ela vê algo que ela mesma projetou. E ela podia ser tão forte quanto uma saudade que ela veria essa pessoa na frente, entendeu? Mas tudo isso era da própria alma da pessoa. O padre Quevedo, naquela época, como parapsicólogo, né, famoso no Brasil, era muito chamado nesses programas para tentar explicar essas coisas espíritas. Ele dizia bastante isso. A alma é uma realidade, ela tem potências que as pessoas ainda não conhecem. Mas, digamos assim, o fato de isso não ser conhecido, não há nada que seja sobrenatural e principalmente espírita. Isso não está provado ainda. Ele era um anti-espírita, porque ele dizia que a alma podia fazer muita coisa, mas... Então, essa ideia da alucinação, depois ele deu essas explicações mais próximas aí. Só tem que tomar cuidado, porque esses fenômenos não são espíritos. Existiu a época da humanidade inteira, então não é uma coisa espírita isso. Sim, mas vem cá, quem trouxe isso à baila, essas coisas de maneira mais sensata, foi o espiritismo. Então, via que era uma... Kardec veio explicar isso de uma forma mais racional, e está aí no conto Quevedo, porque o Quevedo fala que a alma fica sobreexcitada, tal. Kardec acabou de explicar isso. Não, que fica sobreexcitada, ok. Que pode ver alguma coisa, pode até que ser, mas naqueles casos que a alma está vendo uma coisa a quilômetro de distância, que está acontecendo, então não é ilusão, não é uma potência da alma criando uma imagem tão real assim, é que a alma se transporta até lá e consegue enxergar alguma coisa. É que Kardec coloca, se alguém apresentar uma teoria que sane todas essas questões, aí ela é dita como aceita. Mas até hoje a ciência não conseguiu exatamente isso. Porque ele era a única barreira na época, nos anos 70, 80 e meados de 90, foi a época que ele desencarnou, ele era a única arma, assim, mais, digamos assim, dita intelectual, que batia de frente. E na verdade, ele era católico, né? Ele era um frade, praticamente, né? Então, ele era a única coisa que a Igreja Católica tinha de bater de frente, principalmente. Ele ia muito de encontro para poder desmistificar as doutrinas afro-brasileiras. Ele ia em terreiro para mostrar que o cara não estava incorporado, que a mediunidade era um psiquismo doente e tal. Mas, na época, ele trouxe essas explicações, dando que era uma alucinação, que a alma podia criar muita coisa, mas era tudo da pessoa, mas não era nada espiritual. O que os cientistas da época do Kardec estavam fazendo também. Ele não trouxe nada de novidade, que na época de Kardec, os sábios que os cientistas, que o Kardec chama, são os cientistas, são os acadêmicos da época. Era a mesma teoria da época de Kardec. Uhum. Pode ir, senador? Não vai falar nada? O senhor estava aí? Aqui... pelo menos pelo que ele coloca, assim, que a ciência até agora ainda não conseguiu explicar tudo, né? Não tem uma teoria, ele coloca que assim, né? Se um dia um sábio resolver dar, não uma definição, mas uma explicação fisiológica deste fenômeno, teremos de ver se a teoria resolve todos os casos. Se não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte, esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte da pessoa. Então, quer dizer, ainda falta formular uma teoria que possa incluir todos os casos, né? E não consegue, porque tem muita coisa que escapa ao método científico, porque não tem explicação. Como é que eu vou ver estando aqui em São José, por exemplo, de repente eu vejo um parente que morreu lá no outro lado do mundo. Aí depois vem a notícia que ele morreu mesmo. Como é que se explica isso? Fui eu, minha amiga, isso? O padre Quevedo ia dizer que foi uma saudade sua, muito forte, que trouxe ele à sua mente. Isso não explica. Isso não explica. As teorias que Kardec refuta aqui nessa época. As teorias aí materialistas é as mesmas até hoje.
E não sei se vocês se lembram disso, ele principalmente aparecia muito no Fantástico na época. Ele mostrava como aquela coisa de você levantar móvel com a mão, que era tudo falsificado, que as pessoas eram muito tolas de acreditar nesse tipo de bobagem. Ele defendia dele, né? Vamos lá, 113. Os fatos provam que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem negar aqueles que nada admitem fora do organismo. Porém, ao lado das visões reais, há alucinações no sentido dado a essa palavra? Não há dúvida. Qual a origem dela? Serão os espíritos que vão nos esclarecer, pois a explicação nos parece estar toda contida nas respostas dadas às seguintes questões. A. As visões são sempre reais e não serão alguma vez o efeito da alucinação? Quando se vê em sonho, ou de outra maneira, o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, não será um produto da imaginação? Aí os espíritos, sim. Alguma vez, quando se é despertado por certas leituras, ou por histórias de sortilégio que impressionam, ou quando se lembra e se acredita ver o que não existe. Mas também dissemos que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode, portanto, aparecer com chifres e garras, se isso o agradar, para se divertir com a credulidade, como um bom espírito pode se mostrar com asas e uma figura radiosa. B. Pode-se considerar como aparições a figuras e outras imagens que se apresentam muitas vezes no estado de torpor, ou simplesmente quando se fecha os olhos? Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desliga e pode ver de longe ou de perto, o que ele não poderia ver com os olhos. Essas imagens são muitas vezes visões, mas elas podem ser também um efeito das impressões que a visão de certos objetos deixou no cérebro, que nele conserva traço como conserva dos sons. O espírito vê, então, no seu próprio cérebro essas marcas que nele se fixaram, como uma chapa daguerreotípica. Sua variedade e sua mistura formam um conjunto estranho e fúlgidos que se apagam quase imediatamente, apesar dos esforços que fazem para retê-lo. É uma causa semelhante e que se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada tem de real, que se produzem muitas vezes no estado de enfermidade. Então, Kardec vai falar, o espírito pode ver coisas que não existem por causa de estar impressionado com alguma coisa, pode ser algo de alguma peripécia de um espírito zombeteiro, né? E aí, quando ele fala desse negócio de fechar o olho, aí ele explica, o espírito pode se desligar, começar a ver as coisas, ou começa também a estar muito apegado a algumas coisas, e começa umas imagens no cérebro ali, que ele começa, normalmente aqueles sonhos tudo muito louco, vem dessa pequena imagem que ele fala, assim, que ele coloca, que está retida no cérebro. Sonho é uma coisa ainda muito mal explicada ainda, né? Agora, a alucinação, sim, a pessoa pode ter uma imaginação ou pode realmente ficar impressionada com alguma imagem e algum espírito que esteja fora do corpo e esteja como isso pode acontecer. Mas para isso é necessário que a pessoa entenda que a alma, ela pode produzir também isso aí também, né? A pessoa está com um conhecimento que a própria alma, o seu próprio espírito é um produto que também produz muita coisa para si mesmo, né? Então, aí é muito complexo. Nem tudo que ele vê é alucinação, mas nem tudo também que ele vê não é algo criado pela sua imaginação, pela sua forma de... Tem que ter você tem que saber realmente separar uma coisa da outra.
Vai, senador. Admite-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Mas por que esse fenômeno, essas impressões tão variadas e múltiplas não se confundem? Eis um mistério impenetrável, mas não mais estranho que o das ondas sonoras que se cruzam no ar e se conservam distintas. Num cérebro são e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Num estado menos favorável, se diluem, se confundem. Daí a perda de memória ou a confusão de ideias. Isso parece menos estranho quando se admite como, na frenologia, uma destinação especial para cada parte e mesmo para cada fibra do cérebro. As imagens transmitidas ao cérebro pelos olhos deixam ali a sua impressão, que permite lembrar-se de um quadro como se ele estivesse presente, embora se trate de uma questão de memória, pois nada se vê. Ora, num estado de emancipação, a alma pode ver o cérebro, e nele reencontra essas imagens, sobretudo as que mais a tocaram, segundo a natureza das suas preocupações ou disposições íntimas. É assim que reencontra a impressão das cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, das figuras de animais bizarros que viu outrora em pintura ou ouviu em narrações, porque estas deixam também as suas impressões. Assim a alma vê realmente, mas apenas uma imagem fotográfica no cérebro. Termina essa até a ideia fixa, aí o Jorginho pega as duas últimas. Pega os últimos dois, o Claudinho. No estado normal, essas imagens são fugitivas, efêmeras, porque todas as seções cerebrais funcionam livremente. Mas na doença, o cérebro se enfraquece, desaparece o equilíbrio geral dos órgãos cerebrais, somente alguns se mantêm ativos, enquanto outros, de certa maneira, são paralisados. Decorre disso a permanência de certas imagens que não se esvaem, como no estado normal, com as preocupações da vida exterior. Essa é a verdadeira alucinação e a causa primária das ideias fixas. Aqui, gente, a gente tem também que recordar esse parapsicólogo, né? Porque ele era muito bom para provar as mistificações que se faziam como se fosse sobrenatural, mas ele dizia que isso era coisa de espiritismo e tal. Uma vez ele falou, por que acontece essa coisa de déjà vu? Ele explicou o seguinte, que naquela época era uma descoberta da neurociência. Quando nós estamos olhando alguma coisa assim na rua, a vista abarca muita coisa que não chama a sua atenção, mas o cérebro, ele grava essas mensagens. Então, se você está olhando uma rua para atravessar, os olhos também estão olhando a parte da vizinhança, todo o seu campo visual, a qual você não está dando atenção ou foco, está sendo guardada na sua imagem cerebral. Porque o olho está vendo tudo isso, só que o foco, a sua atenção está em outra coisa. Aparentemente você não está vendo isso, mas o cérebro está acontecendo. Eu falei assim, quando você vê alguém e fala, nossa, eu já vi outra encarnação, eu falei, mentira, é porque na rua ela passou do seu lado, você estava focado em outra situação, mas no campo visual ela passou e gravou. Aí você vê e fala assim, nossa, da onde eu te conheço? Você não me é estranho. Claro que não é, porque a sua imagem já está gravada no cérebro e não é uma atenção sua naquele momento. Mas ela está gravada na sua memória. E ele usava tudo isso para dizer que essas coisas de outra encarnação, nossa, eu te conheço em algum lugar, não conhece nada, você nunca viu. Na verdade, você viu uma vez e quando viu de novo, aí que o foco lembrou que você já tinha no seu arquivo mental. Essa explicação dele é ruim no sentido de quê? Porque, eu te conheço de outra encarnação. Não tem como, porque o corpo é diferente. Então, ele não poderia dar esse negócio.
essa explicação. Então ele contradiz com a própria explicação dele. Ele fala, se eu estou prestando atenção numa coisa, passa uma pessoa e eu fixo ela, tipo, guardo na memória sem saber, eu acho que aí ele tenta explicar, é de outra encarnação, e já está errado, porque em uma encarnação a pessoa tinha outro corpo. Então a explicação dele por si só é muito fraca. Já é contradizente. Porque não tem como reencarnar com um corpo parecido que a outra pessoa. Então ele já se esbalda por aí já, né? É que o povo é meio impressionado com as novelas reencarnacionistas da Rede Globo, que os personagens sempre são os mesmos, tem a mesma imagem, entendeu? Pra todos. E ele mesmo já mata a pau a teoria dele. Aqui, mas ele... o que ele explica aqui dá a impressão que assim, o cérebro é igual aquele, quando antigamente a gente usava aquelas máquinas com filme, o que acontecia? Se apertava, a lente do negócio abria, captava a imagem e fechava. Essa imagem ficava impressa no filme. Então você viu a imagem e essa imagem gravou no filme. Então o filme é como se fosse o seu cérebro. Então você viu a imagem e essa imagem ficou gravada no filme, ou seja, fica gravada no cérebro. É por isso que quando a gente sonha, a gente tem essas lembranças fragmentárias do sonho. É porque ela não passou pelo cérebro material. Então aí o cérebro ele tem dificuldade de conseguir lembrar algo que não passou por ele. Foi exatamente isso. Naquela época, né? É que você leu aí, Babu, a máquina daguerreotípica. Na verdade, essa máquina é a invenção francesa da máquina moderna de fotografia. Era o daguerreótipo, né? Chama. Moderna não, Jorginho. Já estamos na época digital, Jorginho. Isso aí é do século passado. Mas é a máquina fotográfica, cara. A única diferença é que eu não consigo entender. O princípio é o mesmo. Você abre a lente e ela capta a luz que vem do objeto. Agora, aonde fica gravada essa imagem, que até hoje eu não sei, porque antes era o filme que era um acetato com algo específico. Mas tudo bem, depois eu vou tentar aprender com uma pessoa que seja didática. Moderno que o Jorginho está querendo dizer, anos 50. Isso. No mínimo aí o que acontece? Quando você focava o olho naquele buraquinho para poder bater a foto, a máquina estava pegando também o ao redor. Aí você via assim, nossa, depois que revelava, né? Na época que tinha revelação de filme. Aí você disse, nossa, eu não tinha visto esse pássaro aqui. Claro que não, o teu foco estava aqui. Mas o padre Quevedo e outros padres que na época chamavam-se parapsicólogos e eram sempre ou jesuítas ou dominicanos, né? Eles eram, digamos assim, eram a barreira para evitar o grande avanço da doutrina nos anos 60, 70, 80. Mas estavam esquecendo também. Aí ele criticava também os chamados crentes, né, que eram os protestantes, pela imagem, que ele não estudava a doutrina, que acreditava que Jesus era assim, que ele não sei o quê, que ele era um diabo, no inferno, tipo coisa. Ele criticava tudo, rapaz. Eu queria ver uma mensagem dele dizendo assim, depois que ele morreu, como é que ficou ele no plano espiritual, viu? Olha o fofoqueiro do mundo espiritual, ó. Não, mas é verdade, Babu, porque você pensa bem, você critica tanto uma coisa. Nós sabemos que nós não morremos. Ele era um espírito encarnado com uma ideia fixa. Poxa, ele morreu, o corpo acabou, ele se deparou com uma realidade espiritual. Como é que ele vai trabalhar com isso? Porque era uma coisa que ele não aceitava, que era uma imaginação, e ele está morto mesmo, entendeu? Desse tipo de gente que seria interessante ter uma mensagem para você ver como é que você vê algo, como é que você depara com uma realidade que não é sua. Porque o espírita também vai morrer e vai achar que está no nosso lar, porque ele imagina que é o nosso lar, entendeu? Mas muitas vezes ele não está nem no lugar nenhum. É só ter um trabalho sério de evocação, chamar ele para pegar. Assim, ó, sua ideia é que nem Kardec fala, sua ideia é essa, você compartilha dessa ideia ainda ou não?
é que não se tem mais trabalho, não tem nenhuma análise de mensagem, qualquer tolice que sai de um médio é aceita. Provavelmente, se ele chegar e falar tudo diferente do que ele falava quando era vivo, ninguém vai acreditar que é ele. É. Não, mas nós vamos dizer, pô, tá, porque aí o cara tem que, digamos, ele era uma pessoa inteligente, não era um Zé Ruela como eu. Mas você pensa bem, um cara desse. Nós não, eu não conhecia ele, eu vou saber se, pelo que ele fala, se é ele mesmo. Bom, vamos seguir em frente. Chega de fofoca do mundo espiritual, vamos seguir em frente, vai. Vamos lá. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Porém, preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar deste fenômeno uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má. Pela razão de erigirmos em princípio que é contestado por quem? Por eles, mas admitido pelas imensas maioria dos homens, desde que houve homens na Terra. Ora, a negação de alguns não pode constituir lei. É boa a nossa explicação, damos-la pelo que possa valer, em falta de outra, e se quiserem, atitude simples e posse, enquanto outra melhor não aparece. Qual ela é da razão de ser de todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos todos os fisiologistas a que apresentam uma que abranja todos os casos, porque nenhuma dão, quando pronunciam as palavras sacramentais, sobre excitação e exaltação. Assim sendo, desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma outra coisa há, que não há alucinação propriamente dita. Seria falsa a nossa teoria se a aplicássemos a todos os casos de visão, pois que alguns a contraditariam. É legítima e se restringida a alguns efeitos. Essa parte aqui, que eu acho muito interessante, e até comentando, que ele fala assim, ó, a gente tentou explicar aqui tudo por algumas leis fisiológicas, bem conhecidas, das impressões cerebrais, mas sempre foi necessário fazer intervir a alma. Ou seja, até aquelas imagens que a gente grava, como o senador falou, no cérebro, de alguma forma, mesmo que a gente não esteja prestando tanta atenção, é o espírito que faz isso, porque é o espírito. Não tem como o olho somente gravar uma imagem no cérebro. O espírito, que é o ser pensante que comanda essa máquina, que grava no cérebro alguma coisa, por algum motivo. Então, Kardec vai falar assim, ó, todas as coisas que a gente tentou falar de coisas só puramente fisiológicas, a alma tem que participar. Porque se a alma realmente fosse uma irrealidade, ela não existisse, e a fisiologia está certa, digamos assim, seria extremadamente simples, e por que ter memória, né? A memória seria muito dolorida, porque nada iria sobreviver, e você iria ter só memórias que iriam desaparecer. Então, elas não teriam utilidade nenhuma para a gente, simplesmente para fazer sofrer, que você pensa bem. Se não houvesse alma, se ela não existisse, você tem a imagem boa de um parente, ele morre, desencarna, falece, seja o nome que você queira dar. A única coisa que você tem é a lembrança dele. Mas também você vai morrer e essa imagem vai acabar. Isso me lembra uma frase muito interessante daquele escritor português que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o único escritor português. Como é que chama mesmo, gente? Eu acabei de esquecer o nome dele. Saramago. E ele era comunista convicto. Ele era, inclusive, ateu e tal. E ele morava numa das ilhas da Espanha com a esposa, né? Então, ele chegava assim e dizia assim, tá vendo essas imagens aqui? E me lembro até hoje de uma entrevista. É a coisa mais linda, mas pena que quando
esse mundo acabar, ou eu acabar, isso vai acabar tudo, porque é só uma imagem material, para mim, nada vai. Eu tenho que olhar lá agora para usufruir, porque amanhã, quando eu morrer, ela não vai existir mais. E quando esse mundo acabar, ela também vai desaparecer. E, ao mesmo tempo, ele escreve um livro chamado O Evangelho segundo Jesus. Quer dizer, ele era meio, digamos assim, a lucidez da pessoa leva ela a ter uma ideia de espiritualidade, mesmo que você não a aceite como algo intelectual ou de inteligência. Você leu esse livro dele? O Evangelho, achei ótimo. Você pensa bem, para a época, alguém falar que Maria de Nazaré teve uma relação sexual da maneira como ele demonstra com José, isso na época que ele escreveu esse livro, ele quase foi crucificado, porque isso era uma heresia. Então, ele como materialista, provavelmente ele escreveu do ponto de vista sem misticismo, sem Ideia religiosa. ideias míticas, entendeu? Mas você pensa bem, Claudinho, ele era de Portugal, que é um país eminentemente católico, com muita força lá ainda. Era casado, viúva, né? Uma grande jornalista espanhola, que também era eminentemente católica, com uma potência católica. O cara escreve desse, num país desses dois assim, tinha que ficar meio complexo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele buscava uma espiritualidade, porque ele falava da questão moral do pensamento de Jesus, o que é uma coisa interessante, porque se eu não creio na alma, por que me interessa falar sobre moralidade? Fala, Zóio. Não, mas só pelo fato de você achar que Jesus tinha uma boa moral, não quer dizer que você busca espiritualidade. Ah, sim, Babu, porque se nós formos aqui fisiologistas, nós vamos trabalhar o dia de hoje. Então, a imaginação pode ganhar ideias. Isso Kardec coloca muito bem. Se você não coloca a alma, porque é impossível fugir dela, o resto não há nenhuma validade de estudar. Não. O que eu estou falando é o seguinte. Não é uma realidade. Não é porque o Saramago fala que a moral de Jesus era uma coisa excelente que ele busca a espiritualidade. Por que você acha que não? Por que não, Jorge? Porque ele é materialista. É a mesma coisa do Drauzio Varela. O Drauzio Varela é materialista, mas ele tem uma moral excelente, buscada mais em coisas de filosofia e tudo mais. Isso não é buscar espiritualidade. Mas Babu, você está colocando espiritualidade como se fosse algo em relação à religião. Todo materialista e todo ateu, ele é religioso, mas não impede que ele tenha uma visão além da matéria, de maneira diferenciada. Não precisa ser religioso para ser espiritualista, Jorge. São duas coisas diferentes. Sim. Por então, isso que o ateu é religioso, não um anti-espiritualista. Kardec fala sobre isso aqui. Ele dá até uma noção. Se ele era materialista, ele não pode ser espiritualista. São duas coisas incompatíveis. Ou é um ou é outro, Jorge. Não tem como misturar, Jorge. Só porque você procura estudar coisas de moral, não interessa se essa moral veio de um Cícero, se veio de Jesus, se veio de um Buda. Isso não é eu vou estudar moral, ética, eu vou pegar as melhores, que eu vejo assim, é um Jesus, é um Buda. Isso não quer dizer que eu sou um espiritualista, que eu esteja buscando espiritualismo. Tanto que Kardec vai falar em todas as suas obras da condição moral, não é que eu sou espiritualista que faz buscar conhecimento. Ele fala assim, é questão moral. Questão moral não está ligada com o espiritualismo. Mas é por isso, Babu, que nesses itens aqui do capítulo 6, ele coloca a alma como uma realidade, digamos assim, inamovível. Porque se a alma não tivesse sido colocada aqui, ele não teria nem preocupado em explicar a alucinação. O que ele colocou foi o seguinte: os caras falam que existe alucinação. Se eu falar sem colocar a alma, a alucinação vem... Você está mudando de assunto, nós estamos falando que não precisa... É a mesma coisa. Não, a obra de Kardec, materialista que vive o mundo de hoje, não impede dele ter dúvidas. Então, se ele tem dúvida, ele vai buscar um pensamento fora da religião ou fora de uma ideia que deu uma ideia mística.
Entendeu? É como ele fala aqui. Durante todo esse capítulo 6, o Kardec defende a alma durante toda a sua obra, não é só nesse capítulo 6 desses itens. O que a gente está falando não é porque uma pessoa materialista estuda a moral de Jesus, de um Buda, que essa pessoa é espiritualista. Não tem essa ideia de, eu vou estudar moral, que nem a advocacia. Os primeiros anos de advocacia é pura moral, é pura ética. E isso não quer dizer que as pessoas estão ali, são espiritualistas, estão buscando se transcender, isso não tem que estar ligado. Aí, Babu, tanto é que aqui no último parágrafo, aqui, é boa a nossa explicação. Olha como o Kardec ele é previdente nesse tipo de coisa. Mas, Jorge, você está tirando contexto aqui, ele está falando da alucinação, Jorge. Eu sei, cara, mas cada item aqui no parágrafo, ele dá um contexto, ele contextualiza, mas coloca uma ideia para você pensar. Olha o que ele diz. Dando pelo que possa valer, em falta de outra. E se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto outra melhor não aparece. Ou seja, ele deixa, na visão de cada um de nós, avaliarmos essa ideia se a alma sendo uma realidade, ela tira a ideia da alucinação ou obriga você a pensar, poxa, se tem alucinação, tem alma. Mas aonde que entra a moral de Jesus? Aonde entra a moral de Jesus nessa história que você falou? Que tem... isso, porque se não houver alma, a ideia de alucinação ou de ideia de demônio ou alguma coisa, ela não tem, digamos assim, nenhum tipo de validade ter. Você não vai se preocupar com isso. Você só vai se preocupar em duvidar de alguma coisa se você tem uma dúvida se aquela explicação que você coloca é a única que existe. Não, Jorge. Eu vou parar de argumentar, que o Jorge viajou na maionese. Eu parei de argumentar. Até o senador está dando risada. Não, mas conteste aí, mas é verdade isso que eu estou dizendo. Não, Jorge. Aqui é que você está misturando assunto. Aqui ele está explicando. Calma, Jorge. Coisa invalida outra. Então é o seguinte: você tem que avaliar qual das duas é mais lógica. A da espiritualidade ou da materialidade. Não, isso para casos de alucinação, Jorge. Por isso que eu falei, não pode tirar coisa de contexto, coisa que você faz, que você, aqui é coisa de alucinação. Então, assim, alucinação, os materialistas falam que é isso. A gente está explicando que pode ser isso, isso e isso. Ele dá 3 opções, Kardec, no texto. Isso é uma coisa. Fecha-se isso aqui. Agora, uma pessoa, que nem nós estávamos falando, o José Saramago, acha que a moral de Jesus é uma boa, que a moral de Buda é uma coisa, e ele sendo materialista, isso não está falando que ele é espiritualista, que ele está buscando espiritualidade. Ó, você vê como o assunto não tem nada a ver com a alucinação. Nós estamos falando de ética moral de cada um. Então, sim, mas o que eu estou colocando aqui é o seguinte: a questão da alma, ela tem que ser sempre colocada, e Kardec aqui nesse ponto ele é muito incisivo. Mas o Saramago não há que isso. Mas Saramago não acreditava que tinha uma alma, Jorge. E ele admirava a moral de Jesus. E isso não quer dizer que ele é espiritualista. Mas aí é que está. O fato dele se preocupar com isso já é uma dúvida, porque se não não é dúvida, Jorge. Tem que preocupação com isso. Não é dúvida. Se fosse dúvida, ele era espiritualista, ele é materialista. Uma coisa não anda com a outra, Jorge. Olha, para mim, andam juntas. Não, o que eu estou entendendo é assim, você está querendo dizer que a pessoa, pelo fato de estudar a moral de Jesus, significa que ele está em dúvida se a alma existe ou não. Se a alma existe, a gente tem que se preocupar com a moral, com a ética. Se ela não existe, então a gente não precisa se preocupar nem com moral, nem com ética. Só que quem é materialista, ele não se preocupa com moral e com ética em função de uma vida após a morte. Ele está se preocupando com a vida agora, real, aqui, que ela está da sociedade. Eles estão se preocupando em legar uma lição, uma vida de ética, de correção, de moral para os seus descendentes, para a sociedade.
Ele não está preocupando se existe vida futura ou não, porque ele é materialista. Ele olha o mundão e fala assim, ó, o mundão do jeito que está hoje aqui, no meu ponto de vista, poderia ser melhor se a gente tivesse uma ética melhor, tal. Não porque, eu acredito. Ele não acredita nada na vida depois da morte. Ele quer deixar um fruto de um trabalho na Terra. É só isso. Ele fala assim, ó, eu quero melhorar um pouco isso aqui e não pensando, eu vou depois, quer dizer... Então, essas coisas que você falou, e o senador colocou muito bem, não tem nada a ver. Porque se uma pessoa está se preocupando em ser ético, correto, em função de uma vida futura, o que ele está fazendo não é muito diferente daquelas pessoas que estão fazendo caridade para ganhar bônus hora no nosso lar. Não tem Qual é a diferença? Sim, aí eu tenho que concordar. Mas se existe essa preocupação, algo interno dele já busca algo diferente. Isso até hoje eu não tenho dúvida, não. Eu sempre considerei o materialista um religioso, quer dizer, a pessoa que não crê no tipo que a religião, da verdade, é religiosa. Porque... E isso não anda junto, Jorge. Materialista é outra coisa. É por isso que até vou falar do seu materialista preferido, Nietzsche. Ele não se preocupava, ele fala assim, a gente tem que estabelecer outra moral aqui na visão dele, uma moral toda deturpada também, do mais forte, seja no que Deus quiser. Aí você tinha o outro que andava junto com aquela moça lá, como chamava, o Sartre. O Sartre já era um pouco mais sensato, né, nesse negócio. Ele não acreditava em vida nenhuma após a morte, e ele falava assim, mas a sociedade como está hoje, se não tiver uma moral melhor elaborada, ela vai se entrevorar, porque, tipo assim, são um bando de bárbaro ainda, a gente é um bando... E ele não acreditava, ele não estava fazendo isso lá porque eu vou buscar transcender. Ele só olha e fala assim, do jeito que vocês estão aqui, vocês são um bando de bárbaros. Então, isso não quer dizer que a pessoa está buscando espiritualidade, está se desenvolvendo espiritualmente. Ele está sendo racional, ele fala assim, do jeito que está aqui, muitos poucos que se dão bem, o restante estão se matando. E isso é irracional. Sim, aí é que está. Esse pensamento de você não se preocupar com ganhos extra para ser uma negociação religiosa, mas, ao mesmo tempo, buscar um pensamento mais humanizado, para mim, já é uma procura de algo melhor, cara. Porque senão não há necessidade disso. Porque a alma é ela que comanda nesse sentido. Tudo nela é em busca de evolução. Porque eu não vejo um materialista convicto mesmo, cara que ele realmente não tem nenhum tipo de necessidade nem de pensar em algo positivo, porque para ele a morte é uma realidade normal. Não há por que sofrer para poder ter resiliência. Não tem. Você está misturando duas coisas que não tem nada a ver. Moral ética com espiritualidade são duas coisas separadas, diferentes. É o Babu que começa agora o capítulo 7. Capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Aparição dos espíritos do vivo, homem grupo, Santo Afonso de Ligori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. 114. Esses dois fenômenos... Babu, pera um pouquinho só. Esse Afonso de Ligori, eu acho que o Claudinho ele conhece bem, porque ele falou disso num dos nossos encontros aí. Você lembra, Cláudio? Não lembro. O que você está falando? Desse santo aqui, do Afonso de Ligori aqui. Porque ele é meio filósofo também, medievalista. Você falou alguma coisa dele, assim, num dos nossos encontros de sábado. Não lembro o quê? Não lembro de ter falado, não. Você conhece essa pessoa, por acaso, senador? Você sabe quem foi? Não conheço, não. Não sei, Jorginho tá viajando na maionese. Cara, você falou, não, o dito santo, o Afonso de Ligori, tal, você falou uma coisa de filosofia medieval, cara. E você falou desse tal de santo aqui. Não lembro de ter falado. Quem foi santo Afonso de... Procura aí, senador. Dá um seu Google aí. Dá o seu Google. Não conheço, não. Sei lá quem é. Dá um look aí, meu irmão.
Santo Afonso de Liguori. Nascido Afonso, Maria, Antônio, João, Francisco, Cosme, Damião, Miguel, Ângelo, Gaspar de Ligório, tinha um nome curto. Foi um bispo católico italiano que se destacou como escritor espiritual, filósofo escolástico e teólogo. Em 1400 e pouco? 1696 a 1787. E que livro que ele escreveu aí de escolástico e... Não sei se ele escreveu, não. Aqui não tem obra nenhuma dele, não. O nome que é comprido, cara. Esse negócio de ter 2 nomes próprios já é grande, imagina ter 4 ou 5. Ele fica... Imagina ele que tinha 10. 114. Esses 2 fenômenos constituem variedade das manifestações visuais. Guarde bem isso, hein? E por mais maravilhoso que eles possam aparecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles pode ser dada de que eles não saem da ordem dos fenômenos naturais. Ambos se fundamentam nesse princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito, depois da morte, aplica-se ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito recobra em parte a sua liberdade, isto é, que ele se isola do corpo, e é nesse estado que tivemos inúmeras ocasiões de observá-lo. Mas o espírito, esteja o homem morto ou vivo, sempre tem seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas que já descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos muito positivos, não podem deixar dúvida alguma a esse respeito. Citaremos apenas alguns exemplos que são de nosso conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, e consultando suas lembranças, todos poderão recolher outros análogos. É que aqui o Kardec ele tira essa coisa do sobrenatural, porque era colocado essa coisa do São João da Cruz, né? Santo Antônio de Pádua, essa bicorporeidade ou desdobramento para lugares distantes, ficando o corpo aqui, como se fosse somente um santo, e isso fosse um milagre, né, de pessoas especiais. Ele fala que qualquer pessoa que tem essa condição, isso acontece. Seja ele santo ou considerado santo ou não. Isso eu acho interessante. Vamos lá, 115. A mulher de um nosso amigo viu repetidas vezes, durante a noite, entrar no seu quarto com luz acesa ou no escuro uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia de espiritismo, e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e de certo dormia naquela hora. Enquanto seu corpo material estava em casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Nesse caso, um espírita já experimentado lhe teria feito a pergunta, mas a senhora nem sequer teve essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre após o seu desaparecimento, ela ia ver se todas as portas estavam bem fechadas, assegurando-se de que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Essa precaução mostra que ela estava bem acordada e não era iludida por sonho.
De outra vez, ela viu da mesma maneira um homem desconhecido, mas um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que, no primeiro momento, pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Esta senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural. Mas nessa época, como já dissemos, ela nunca ouvira falar de médiums. Isso que é bacana o cara colocar, porque a pessoa ela pode ter essa condição e nunca se imaginar médium. E o mais importante ainda, eu também fiquei muito curioso para saber por que essa pessoa vem vendedora de frutas e ia sempre visitar à noite. O Jorginho é fofoqueiro do mundo espiritual, né? Não cara, porque é o seguinte, se ela não tinha nada a ver com essa senhora, que atração ela tinha de sempre ser levada espiritualmente, né, ou por interesse, passar por essa senhora. Uma das duas podia estar pensando, a senhora da fruta, eu disse, e aquela senhora que passa aqui, ou a senhora que estava ali, disse assim, pô, devia ter comprado uma fruta, que você queira. É uma evocação, você vai para perto daquilo. Mas isso eu acho interessante. Eu também ficaria curioso de perguntar para a velha, mas por que você vai na casa daquela senhora? Você nem conhece ela? Sei lá, eu gosto da cara dela. Eu também de saber só, fiquei curioso. Não pode ser direto a esse ponto. Você tem que tratar, oi, tudo bom? A senhora está desejando alguma coisa? Eu posso ajudar alguma coisa? Você vai, não diretamente no assunto, você vai, porque nessa pergunta você, que nem a própria moça, ela tentou falar alguma coisa para o irmão dela, já sumiu. Tem razão. E ele estava ainda encarnado. Aí seria aquela ideia do Quevedo. Ela pensou muito no irmão e ele apareceu. Vamos lá. Outra senhora residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu-o de perto em sua cama, sentado numa poltrona e a tomar, de quando em quando, uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-lo. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava. Mas o Senhor lhe fez sinal que não falasse e tratasse de dormir. Todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passados alguns dias, tendo se restabelecido, recebeu a visita do dito Senhor, mas em hora mais própria, sendo que dessa vez era ele realmente quem lá estava. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadido de que ele a visitara durante a sua enfermidade, agradeceu-lhe o encontro a que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora que era do fenômeno de espíritos, compreendeu o que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente foi um sonho. É mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles mesmos é sinônimo de pessoas do espírito. O certo, entretanto, é que a senhora de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então, é que sonhar acordada, ou por outra, tiver uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como, porém, já rebatemos suficientemente essa explicação, prosseguiremos, dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Eu achei interessante que o velhinho aqui nem se lembrava de ter ido lá e ia toda noite, cara. Ele podia ter dito, olha, sonhei com a senhora várias vezes, estava preocupado com a senhora, alguma coisa assim. Mas ele falou assim, ó, faz tempo que eu não vejo a senhora. E ele ia lá várias vezes à noite, cara.
É porque não fica registrado no cérebro que nem o senador disse. Tudo que a gente faz no plano espiritual, a gente não registra no cérebro físico. É por isso que os materialistas, todo dia, quando dormem, estão no mundo espiritual, mas quando retornam, não lembram de nada disso, eles continuam sendo, não existindo nada além da matéria. Cara, mas para ele, porque, como ela disse, ele teve várias noites lá. Algum sonho ele deve ter tido com ela, cara, porque se a pessoa vai, senta e fica tranquila, alguma coisa deve ter ficado registrado. Um momento aí que continua. E aí, o que você acha, Claudinho? Não, eu acho que assim, ele devia ter, de repente, alguma afinidade com ela, mas por alguma razão ele não se lembrava. Não tem explicação. Ele não se lembrava por algum motivo que era necessário ele não se lembrar. Então. Você já teve esse tipo de experiência? Eu nunca tive, cara. E olha que eu sou um cara crente, no sentido. Mas nunca tive visão de ninguém, nunca vi nada fora do normal. Eu já percebi à noite em casa, já cheguei a perceber, mas não vi. Assim, você fala acordado, Jorginho? Acordado mesmo. Tem alguma... Porque, olha, às vezes no centro espírita, em trabalho mediúnico, eu vou dizer que eu fico até muito cético, né? Apesar de saber de que cada um vê de acordo com a sua capacidade mediúnica. Mas como eu não vejo nada, cara, e as coisas sempre me parecem muito assim, muito fora da realidade, estou vendo sei lá, uma fonte, vou te falar, vi flores, não sei o quê, parece muito imaginação. Eu até aceito, mas a minha cabeça fica uma interrogação. Quem sabe um dia, se eu ver, eu posso ficar mais assim, crente nesse negócio. Né? Apesar de saber que as pessoas podem estar vendo, mas eu nunca tive muita firmeza mesmo. Eu nunca vi, e para falar a verdade, prefiro não ver. Que aí a gente já pode dizer que nosso corpo é muito denso ainda, né? Nosso perispírito não consegue, como que eu falo, se soltar um pouco mais do corpo, né? Então, a gente é muito apegado à matéria ainda, vamos dizer assim, mas não nesse sentido que se dá. Isso é verdade mesmo. 117. Entretanto, aqui está um outro fato mais característico, e ficaríamos curiosos para ver como poderiam explicá-lo unicamente pelo jogo da imaginação. Um senhor que morava na província jamais quis se casar, apesar das solicitações da família. Insistiram notadamente em favor de uma pessoa que residia numa cidade vizinha e que ele nunca tinha visto. Um dia, estando no seu quarto, ficou todo espantado de ver na presença de uma jovem vestida de branco, com a cabeça enfeitada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão, que ele tomou na sua e na qual ele viu um anel. Ao final de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com esta aparição e tendo-se assegurado que se encontrava bem acordado, informou-se se alguém teria vindo ali durante o dia, mas disseram que não viram pessoa alguma. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de um parente, ele decidiu ir visitar aquela que lhe propunha. Chegou o dia de Corpus Christi. Voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas a apresentar a sua vista ao entrar em casa foi uma moça que ele reconheceu como aquela que lhe aparecera. Ela estava vestida da mesma forma, pois o dia da aparição era também o do Corpus Christi. Ele ficou atônito e, de seu lado, a moça soltou um grito de surpresa e sentiu-se mal. Tendo voltado a si, disse que ela já tinha visto esse senhor em dia semelhante no ano anterior. O casamento realizou-se. Era por volta de 1835. Nessa época não se cogitava de espíritos,
E, além disso, ambos são pessoas de um positivismo extremo e da imaginação menos exaltada que possa existir no mundo. Ah, Babu, isso aqui é simples, cara. Já estavam marcados no plano espiritual, na encarnação deles, que eles iam se casar. É simples isso. Qualquer romance explica isso. Olha lá, senador. Dirão, talvez, que ambos tinham o espírito tocado pela ideia de união proposta, e que essa preocupação determinou uma alucinação. Mas não se deve esquecer... Isso aqui foi o espírito do Padre Quevedo que falou lá na reunião do Kardec, antes dele reencarnar como Padre Quevedo no Brasil. Com certeza. Porque era o que ele diria. Dirão, talvez, que ambos tinham o espírito tocado pela ideia da união proposta, e que essa preocupação determinou uma alucinação. Mas não se deve esquecer que o marido era tão indiferente a isso, que levou 1 ano sem ir ver sua pretendida. Ainda que se admita essa hipótese, faltaria explicar a dupla aparição, a coincidência do traje com o dia de Corpus Christi, e, finalmente, o reconhecimento físico entre pessoas que nunca se viram, circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. Ou seja, aqui a gente tem a bicorporeidade ali, né? E a lembrança do fato depois, né? Tanto do espírito que estava ali, da pessoa encarnada ali, vamos falar, que estava acordada, que era o noivo, né? A moça lembrou disso também. Então, o Padre Quevedo não explica nada. Mas seria a explicação que ele daria. Diga assim, a preocupação do cara não querer casar, a falação, criou-lhe uma alucinação. Porque ele explicaria isso. Os romances já diriam o seguinte, que eles estavam comprometidos no plano espiritual, encarnaram, e aí eles tinham que se casar de qualquer jeito, e a espiritualidade deu jeito de eles se verem. Tá vendo, né? Como que ela iria reconhecê-lo se ela nunca tinha visto ele antes? Era a primeira vez que ela estava vendo. Como que ela teria reconhecido ele? Por causa do perispírito, meu filho. Qualquer romance explica isso pra gente. Então, mas do ponto de vista material, se ela nunca tinha visto o cara, como é que ela iria reconhecê-lo? Exatamente. Aí é que é o encontro de alma realmente. É algo bem espiritualista, não tem como. Não há explicação material para esse fenômeno. Não. Se os dois nunca se haviam visto, como é que poderiam se reconhecer? Exatamente. Isso como não é que ela podia fazer naquele dia de festa, chegar daquele jeito e, num ano depois, que ele tinha até esquecido, mais ou menos, pô, a menina bateu de novo com o mesmo vestido, cara. Como é que os dois iriam imaginar, ao mesmo tempo, os dois iriam imaginar um ao outro daquele jeito. A mesma fisionomia e tudo é produto da imaginação, se eles nunca se haviam visto? Então não tem como explicar do ponto de vista material. Vá, senador. Cento e 118. Antes de prosseguir, devemos responder a uma pergunta que inevitavelmente será feita. Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independente da presença do espírito, como se prova pelas plantas que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos, como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo, fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado, a qualquer distância que estiver, da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a rapidez do relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que,
nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como tem dito alguns romancistas em histórias para recrear. Sim. E isso a gente vê muito nos romances mediúnicos, umas barbaridades que falam aí, né, que Kardec fala, que o espírito, já li em romance, não, tem espírito, quando a pessoa dorme, o espírito dorme junto. O espírito nunca dorme, pessoal. O espírito não precisa, não tem como ele dormir, porque ele não tem corpo material. Então o espírito está sempre desperto. Aí você vê nesse romance, os espíritos foram visitar ontem, ele estava dormindo. Ou estava enterrado 300 anos no caixão. Essas coisas não existem. O espírito desencarna, ele pode não ser percebido do mundo, mas não tem como ele ficar deitado achando que está dormindo, que está bonito, que não tem como essas coisas, romances lindos, que nem Kardec fala. Como que ele leu aqui? Que essa história são romances para se distrair. O espírito volta por fechar a porta do quarto, o cara não pode entrar. Mas como é que ele saiu se a porta já estava fechada? Alguém tem que lembrar ele disso. Cara, você conseguiu sair com a porta fechada, é a mesma coisa. Esse traço luminoso é o que mesmo? É o cordão fluídico, né? Que prende o perispírito ao corpo. É o cordão de prata. Isso é leitura esotérica. Cordão de prata. O senhor sabia que o Antigo Testamento fala no cordão de prata? Não. O senhor é uma pessoa desatualizada. O senhor não é uma pessoa religiosa, como o senhor pensa, fica aí rezando. O senhor não lê a Bíblia. Então, diga-nos, caro mestre, aonde, em que versículo da Bíblia, do Novo Testamento, a não ser que seja na Epístola de Paulo, que eu leio pouco, acho quase nada. Eu disse Antigo Testamento, João. Antigo Testamento, menos ainda. Eu vou lá ler o Antigo Testamento, rapaz. Então o senhor pegue a sua Bíblia no Eclesiastes, capítulo 12 do Eclesiastes. Chama-se, em algumas Bíblias, chama-se da velhice, o capítulo 12. Aqui diz o seguinte, vou ler para os senhores. Ele fala assim, no versículo 6, porque o capítulo trata da velhice, ou seja, ele está tratando aqui da morte. Leia nas entrelinhas, que o senhor tem uma dificuldade de entender, né? As entrelinhas, e o senhor é muito literal. Então, saia do literal e entenda, pegue o entendimento filosófico do que está sendo falado. Capítulo 12 do Eclesiastes, versículo 6, ele está falando o seguinte: antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. O que ele está falando aqui? Rompimento do fio de prata e a desintegração do corpo físico. Espero ter contribuído aqui para o seu adiantamento, para o conhecimento da Bíblia de vocês. Tá? Você é supimpa, senador. Nossa, vamos parar. Jesuíta aí é 10. Vamos parar aqui, porque depois vai entrar nos exemplos, nas perguntas das aparições. Aí é grande. Então chega por hoje. Chegado por hoje, senador. 19, hein?